Fala comigo! Fala galera! Como é que vai? Tudo bem com você? Bom, você que está aí do outro lado da tela já sabe que nós vamos começar agora mais uma aula aí do curso de máquinas pesadas do Instituto Mota. Vamos dar continuidade na aula anterior, onde nós começamos a falar um pouquinho sobre segurança do trabalho. Eu quero finalizar essa aula, né, de ontem, na verdade, né, da aula passada. Eu quero finalizar a aula passada, né, do mesmo conteúdo. Nessa aula de hoje, nós dividimos em duas partes, para não ficar tão grande assim a aula, mas mesmo assim a aula passada ainda chegou aí com 1 hora de duração. E o nosso objetivo é que as aulas sejam com menos tempo mesmo de duração, até para ficar mais fácil de você realmente assistir todo o conteúdo, né? Lembrando que cada aula que se passa agora, durante a aula aparece algumas palavras para você, né? Normalmente 3 palavrinhas aparecem em dados momentos do vídeo, que essas palavrinhas é para você anotar elas, tá? Para que quando terminar a aula você mandar para mim lá no WhatsApp essas palavras da sequência para me mostrar que você realmente assistiu a aula por completo e está sabendo o que está acontecendo, tá? Então, se você não está assistindo às aulas todas, eu peço que você assista de fato às aulas, você vai ter avaliação, você precisa realmente aprender o conteúdo, tá? Então, não esquece disso não. Outra coisa que eu quero falar para você, ó, que já está disponível as camisetas já da série Quem Acredita Sempre Alcança, camiseta do Instituto. Acabou de chegar para a gente uma nova remessa aqui da Impacto Estamparia, que é a empresa que confecciona aí para a gente esse fardamento, né, essas camisetas. Camiseta muito bacana para você usar no dia a dia, você ir para academia, para você fazer aquela caminhada, né? Lembrando aí sobre os hábitos saudáveis. Então tá aqui, ó, camisetinha aqui, ó. Quem acredita sempre alcança. Daí atrás, ó, a resposta eu acredito. Então, se você acredita aí que você de fato pode ser um operador de máquinas pesadas, se você quer ser de fato um operador de máquinas pesadas, você tem que ter essa camiseta aqui, hein? Outras camisetas vão sair de outras séries nossas também. Então, isso aqui é um kit de camisetas que vai surgir do Instituto aí, colecionáveis. Eu quero que você tenha todas elas aí. E para você saber como faz para você ter uma camiseta do Instituto Mota como essa, é muito fácil. É só você me chamar lá no WhatsApp e falar: Júnior, como é que eu faço para me ter uma camiseta dessa? E eu vou te explicar lá tudo também, tá bom? Então bora para a aula de hoje, dando continuidade aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a questão da distribuição de carga dentro de um caminhão, né? De um caminhão caçamba, ou no caso aí da imagem, um caminhão fora de estrada. O que de fato é importante é o seguinte: tem 2 itens que são muito importantes de falar sobre isso. O primeiro é exatamente sobre o transporte, sobre o caminhão em si, né? Essa parte da aula não é para, eu não estou falando, direcionando para um operador aí de caminhão basculante, mas eu estou falando para você que é operador de máquina mesmo, pá carregadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, você que vai colocar o material dentro do equipamento, dentro da máquina, dentro do caminhão, é você que é responsável por essa distribuição de carga, tá? Então você tem que saber que essa carga ela tem que estar bem nivelada, bem distribuída, porque se você distribui ela de forma errada e incorreta dentro do equipamento, dependendo da quantidade da carga, você pode fazer com que o operador do basculante, no momento que ele vai bascular aquela carga, ele venha tombar o equipamento dele e isso vai ser jogado aí nas suas costas, pode ser jogado nas suas costas também como culpa, porque afinal de contas você não distribuiu bem a carga para ele, né? Logicamente que quando ele vai pegar o equipamento, vai sair com a máquina, com o caminhão dele, ele já vai saber se você distribuiu a carga bem ou não. Mas eu já quero deixar isso como dica para você, sempre que você for fazer um carregamento, colocar uma carga aí dentro de um caminhão, você precisa estabilizar essa carga aí de forma correta para que não fique muito peso nem de um lado e nem de outro, tem que ficar equilibrado para que a pessoa possa trabalhar tranquilamente com ele, tá certo? Outro sim é verificar as condições dos equipamentos e o local de trabalho. Por incrível que pareça, nessa imagem aqui, ó, que nós estamos vendo a primeira imagenzinha aí no lamaçal, né, numa tipo em Garapé, bem
molhado mesmo, a máquina está praticamente toda dentro d'água. Isso é até normal de se acontecer com quem opera escavadeira hidráulica, é normal de se trabalhar em ambientes dessa forma. Para trabalhar em ambientes dessa forma, normalmente você tem equipamentos próprios para a esteira poder se estabilizar no fundo d'água, né? Para que se for muito molhado, muita lama, ela não atolar de fato. Tem aí locais que, não tendo material próprio, utiliza troncos mesmo de árvore. O operador vai pegando aquele tronco de árvore, vai colocando embaixo da máquina para poder ir estabilizando ela e vai andando aí dentro aí desse tipo de local mesmo. É comum de se acontecer. O operador de escavadeira hidráulica enfrenta muitos desafios. É como eu posso dizer, é uma profissão muito boa, ganha-se muito bem, mas também corre muito risco, tá? Corre muito risco mesmo, porque dependendo de onde você cair, meu amigo, você tem que aguentar pressão ali, viu? Do trabalho, local, condição de trabalho, enfim. Mas bora para cima aqui. E outra coisa que com relação aqui à imagem aqui, é a segunda parte que ali já não foi mesmo questão das condições, né? Nem do equipamento, né? Mas sim do local de trabalho. Colocou a máquina. Provavelmente ele estava aí cortando um barranco, né? E aconteceu que ele cortou de alguma forma ou errada, né? Ou não tinha observado que estava muito solto o barranco e veio tudo aí para cima do equipamento. Então esse é um acidente. O segundo ponto aí pode ser que seja o segundo acidente também, não bem um acidente, mas possa ser que a máquina tenha apagado ali e atolado. Enfim, por imagem não dá para a gente saber identificar ao certo se foi ou não um acidente. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que você é outro item que precisa ser verificado. Primeiro lá da distribuição de carga, que falei sobre o do caminhão, né, em si, mas nessa parte eu quero falar para você exatamente sobre o local de trabalho, onde você vai trabalhar, qual o local, o ambiente, a gente costuma chamar ela de praça de serviço, né? Essa praça de serviço você tem que ter em mente que ela tem que estar sempre bem organizada para facilitar o seu trabalho, né? Se for uma praça de carregamento, uma praça onde vai ser feito algum tipo de carregamento, você tem que manter essa praça limpa para o caminhão caçamba ele poder se achegar, né? Ou o caminhão fora de estrada, se for o caso, ele poder chegar no local aí do carregamento, estando tudo limpo ao redor, para não prejudicar aí o trabalho dele também, tá? E se for ambientes assim onde mais hostis, onde você mesmo é responsável pelo aquele determinado ambiente, observe algumas coisas. Por exemplo, quando você vai operar próximo a algum barranco, vai aproximando com a máquina, mas vai chegando com o implemento da máquina, vai calçando aquele local para ver se aquele local tem resistência para suportar o peso do equipamento, para que você possa desempenhar o trabalho com segurança. A segurança é em primeiro lugar, acima de tudo mesmo, é a segurança. Depois vem os demais itens, tá certo? Então tem que observar essa parte aí também, é muito importante. E outro sim, ó, a segurança ela é uma obrigação que é de todo mundo, tá? Mas começando você, que vai ser um operador de máquina, né, que vai estar treinando, que vai estar praticando, enfim. Primeiro, por que que as empresas, para pegar um operador hoje, ela exige que a pessoa tenha certificado? Porque não pode entregar a chave de um equipamento para uma pessoa que não passou por um treinamento, para uma pessoa que não tem um conhecimento aí, nem que seja teórico sobre a área, né? Então precisa que você tenha esse conhecimento, por mais que muitas das vezes a maioria do conhecimento ele vem teórico, mas depois ao longo do tempo você vai pegando também a prática e aprendendo o que a gente chama de macetes dos equipamentos, né? Mas de fato não entregue a chave de equipamento para pessoas que não são treinadas, que não são preparadas para aquilo. Isso você vai colocar a pessoa em risco. Agora eu quero apresentar para você aqui 3 vídeos. Eu vou falar, comentar um por um na medida que a gente for passando. Eu nem vou desligar o áudio dessa vez, mas eu quero passar para você 3 vídeos. Dentro desses 3 vídeos, eu quero comentar com vocês o seguinte: existem vários tipos de acidentes, mas quando se fala de máquinas pesadas, a maioria dos acidentes eles podem ser fatais, porque é muita tonelada, o equipamento é muito pesado.
Então, até voltar a câmera aqui para mim. Então, o que acontece? Quando a gente fala de trabalhar com equipamento, trabalhar com máquina pesada, é um risco muito grande, né? Então, se você não tiver preparado ainda para assumir uma determinada responsabilidade, já vai aqui. É aquele conselho básico. Lembra que eu falei nas primeiras aulas? Para ser um operador precisa ter humildade, é reconhecer mesmo os teus limites, é falar para o pessoal, ainda não estou preparado para mim estar assumindo sozinho aqui essa operação, ou isso, ou aquilo. Se você tiver dificuldade em algum tipo de operação, algum tipo de serviço que você for fazer, é abrir o coração mesmo, é falar a verdade. Porque sempre tem um operador mais experiente que possa te dar uma dica, que possa te ajudar de alguma forma, entendeu? Mas o objetivo é que você realmente aprenda a trabalhar, e você aprenda a manusear o equipamento, e você saiba principalmente fazer isso com extrema segurança. Isso é muito importante. A segurança de um equipamento, ela depende hoje é de você, né? Você viu que na aula passada a gente falou exatamente sobre isso. 80% dos acidentes que ocorrem é problema humano. O erro está no operador, não está na máquina, não está no ambiente, não. A maioria dos acidentes, 80% dos acidentes que acontecem com máquinas e equipamentos, é por culpa de quem está operando, né? Até brinco muito sobre isso, falo assim, o problema é entre o volante e o assento, né? Então é a pessoa. E sim, esse é o problema hoje, porque no demais a tecnologia ela está muito avançada, né? Então são menos e menos erros que vão acontecendo em virtude do equipamento em si. Então a maioria dos erros vem acontecendo pelo próprio operador da máquina. Então presta atenção, eu tenho acidentes que pode prejudicar você. Você coloca a sua risco em vida. Mas tem coisas que você acaba fazendo com o equipamento que pode prejudicar um terceiro. Você coloca a vida de outra pessoa em risco, né? E por fim, você também pode colocar a sua vida, a vida de outra pessoa e ainda causar o prejuízo material, né? Que é o de menos, mas para uma empresa é a justa causa sua, né? Você danificar um equipamento aí de milhões, né? Um equipamento de 300, 400, 600, 800 mil, 1,5 milhão, dependendo da máquina, meu amigo, você já sabe que você não vai ser empregado lá mais, né? Você vai ser mandado embora e não é só isso não, viu? Nesse mercado, as empresas elas acabam sendo muito unidas, porque um acaba dependendo do outro. Cidade pequena, por exemplo, o cara que é dono de uma máquina conhece o dono de outras máquinas tudo. E eles não são tão concorrentes entre si, às vezes até se ajudam. Por quê? Porque a facilidade, quando vai precisar fazer uma manutenção, comprar um equipamento ou fazer alguma coisa, ela aumenta conforme a demanda. Então, quanto mais dono de máquina tem ali numa região, é mais fácil, a manutenção é mais barata, o custo de operação se torna mais barato e assim sucessivamente. Então, eles são bem unidos, né? Essa classe é uma classe unida. Então, você tem que se atenuar para isso. A importância de você aprender o conteúdo teórico, de você aprender a ser um operador da forma correta, não é só questão de curso não, galera. Não é só questão de curso não, mas é questão da vida, é questão da sua profissão. É do seu espaço lá dentro do mercado de trabalho, como é que vai ficar isso? Como é que vai ser esse seu espaço? Como vai ser a sua condição de trabalho, entendeu? Então eu tenho que me preocupar com isso. Você precisa entender esse ponto, assim, eu acho que é o ponto crucial mesmo, porque isso aqui é o seu futuro, né? De onde você de repente vai tirar o ganha-pão aí para você cuidar da sua vida, para você cuidar da sua família, para você ser de fato um provedor do seu lar, né? Você que de repente é solteiro, para você ter e adquirir o seu patrimônio, né? Adquirir o seu futuro, você tem que ter um planejamento futuro para a sua vida. E se tornar um operador de máquina é você fazer um planejamento. Vai ganhar muito bem, vai ter uma boa remuneração, muitos benefícios e tudo mais. É fácil de trabalhar, não é difícil, né? Mas se você trabalha com segurança. Se você é aquela pessoa afobada, coloca o carro na frente dos bois e tudo, meu amigo, vai não, mano. Não vai para frente não. Eu lembro que no começo dos nossos treinamentos, até hoje acontece, né? Tem muito aluno que vão aprender a operar a retroescavadeira, por exemplo. Na hora de trabalhar com ela na parte
traseira, na parte da retro mesmo, o cara fica doido para fazer buraco. E fazer buraco, migão, fazer vala, não significa que você sabe operar, não. Tá? O importante é você ter domínio sobre o controle do comando, o controle da peça. Você tem que aprender a dominar o implemento. E não você simplesmente pegar e de qualquer forma fazer buraco, não. Você tem que aprender a ter suavização nas mãos para que você não balance a máquina, para você não desestabilizar ela. Você tem que ter esse controle. Então é isso que se aprende, né, no treinamento de um curso de máquinas, como o nosso, por exemplo. Você aprende essas técnicas para você poder ser um bom operador. E aí, a agilidade do trabalho, a forma que você vai fazer o trabalho começa sendo bem feito. E depois você vai adquirindo a agilidade que precisa para você aumentar a sua produção em horas trabalhadas, entendeu? Então, tem muita coisa aí que vai envolver dentro desse cenário. Eu vou passar aqui, então, o vídeo, né? Conforme eu falei aqui. Esse primeiro vídeo aqui, eu quero que você preste atenção nele em duas coisas importantes. A pessoa que está dentro da máquina, que está operando, né? Você pode perceber que aí vai estar puxando um caminhão, né? De qualquer forma, por assim dizer. O trator é muito potente, o trator muito forte. Ele está puxando um caminhão madeireiro aí, né? Numa ladeira, porque o caminhão não tem força para ir sozinho. Só que o que acontece? Presta atenção no que vai acontecer aí e depois eu vou comentar. Bora lá. Esse ponto aí, primeiro aí, que eu quero falar com vocês. Olha só o risco que esse cara corre quando ele faz isso. Ele pega uma pedra e vai calçar o caminhão. Primeiro, como se um caminhão desse tamanho, uma pedra pequena dessa, iria calçar ele e impedir o caminhão de voltar. Primeira coisa, né? Segunda coisa, bora continuar aqui. Olha só a força do caminhão voltando. O que acontece? Vai virar o trator. E o cara que está do lado de lá, será que aconteceu alguma coisa com ele? Olha esse momento aí, ó. Olha o operador lá. Onde está o operador? Por enquanto tá seguro, né? Ó. O operador caindo ali, ó. E já era. Aí já era. Mais um acidente ocorreu. O camarada, ó. Por sorte o camarada tá vivo, né? Mas olha só isso aqui, galera. Olha onde tá o operador ali, ó. Ele vai tentar içar ali, ó. Tá vendo ali? O operador preso, galera. O operador tá ali, tá preso, pô. Já era. O cara, olha o acidente, colocou a vida dele em risco. Nesse momento eu posso te dizer assim com grande segurança aí que ele vai perder ou perdeu algum membro, alguma coisa, mas quebrar, destroçou alguma coisa, destroçou porque o peso da máquina é muito forte. O cara estava trabalhando de forma errada, não estava utilizando nenhum tipo de EPI, é uma gabine aberta, então um trator antigo, o cara tinha que estar usando um cinto de segurança, alguma coisa, para ele se manter pelo menos fixo onde ele estava, para ele não voar para fora igual aconteceu, o cara voou para fora ali. Cara, que situação, hein? Que situação. E o operador tá ali, cara, preso no trator, agonizando, pô. Tá agonizando. Imagina a dor que esse cara tá sentindo. Meu Deus do céu. Eu vou te falar, eu já... Nossa, eu fico revoltado vendo um vídeo desse aqui. Galera, mas isso é o que eu falo. É o que eu falo sobre a questão de segurança. Sobre a questão de segurança. Você tem que estar seguro, pô. Você não pode colocar tua vida em risco de uma forma dessa, não. Esse cara, ele colocou a vida dele em risco, pô. Já pensou? Aconteceu um acidente desse aí, agora já era. Uf, acabou. Por quê? Falha. E o erro foi do trator? O erro foi do caminhão? Não, pô. O erro foi humano. O erro foi humano. O trator funcionava muito bem, por mais que seja antigo. O caminhão estava lá sendo rebocado, né?
ali foi uma força para poder o caminhão chegar até lá na parte de cima e seguir viagem. Mas enfim, tem que pensar, cara, tem que pensar. Não dá para se aventurar dessa forma, né? Porque senão você coloca a sua vida em risco. Pô. Imagina, você sai de casa para trabalhar e não sabe se vai chegar de volta. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Tem que realmente se preocupar com isso. Então, esse aí foi o primeiro vídeo aí, né? Falando sobre, mostrando um acidente, né? Na prática mesmo, um acidente, onde o operador se deu mal, né? Levou aí a pior, infelizmente, o operador levou a pior nessa. Agora, bora para o segundo acidente aqui, que é onde coloca-se a vida de uma terceira pessoa em perigo, né? Tá aqui, ó, já vou colocar o vídeo para você. Ó, quero que você até diminuir o volume aqui. Quero que você observe isso aqui, ó, esse detalhezinho aqui, ó. Veja só isso aqui, gente. Na linha de visão do operador, ele não consegue ver essa pessoa que está aqui não. Ele está no alto, mas ele não consegue ver o campo de visão dele. Ó, a linha que pega aqui, ó, reta de visão, ele não consegue ver essa pessoa que está aqui. Então essa pessoa estava no local errado, na hora errada. E olha aí o que acontece. Infelizmente, mais um acidente aí, né, dentro de uma cerâmica. E aí já era, infelizmente, esse aí não tem jeito não, viu? E esse aí, se sobreviveu, foi por Deus mesmo. Porque não dá não, hein? Não dá. E isso é muito importante para mostrar para vocês, por quê? Porque você como operador você tem que preocupar também com o raio de ação, as pessoas que estão ao redor, né? Ali foi um momento de manobra, estava ali parado, aguardando saída daquela carreta para ele continuar o serviço dele. Então, quando você vai retomar o serviço, é importante que você olhe ao redor, né? Se você estiver dentro da máquina paradão, pô, desce da máquina de novo, olha se não tem ninguém no raio de ação, né? Dá duas buzinadas antes de sair com o equipamento, enfim, chame a atenção do ambiente externo quando você vai iniciar uma determinada operação. Isso é uma regra de segurança e isso é muito importante. De repente, se o operador tivesse desse uma buzinada ali na máquina, o cara ia assustar e ia sair dali de perto, ia ver, né, que a máquina estaria se movimentando. Então, sempre quando você estiver parado com o equipamento, antes da partida já é aconselhado dar duas buzinadinhas, né? E quando você for sair do com o equipamento, não faz mal também não, dá uma buzinada, duas buzinadas aí, para chamar atenção mesmo, um alerta para quem está ao redor. Infelizmente aconteceu. E o terceiro item, o terceiro aqui que eu quero mostrar, o terceiro vídeo, ó, é esse aqui. Aí, galera, esse aqui, ó, é o acidente que vai acontecer é com esse guindaste, tá? Não é bem carreta escavadeira, não. Só que também, assim, eu sempre falo, né? Existem um protocolo para quando você faz içamento, essas coisas assim, movimentação de carga com elevação, com içamento, não é permitido que as pessoas encostem na carga. No caso, a carga em si aí é a reta escavadeira. Aí você vê esses homens, eles estão colocando já a vida deles em risco. Eles não podem fazer isso. O ideal é o quê? É amarrar a corda, que a gente chama de guia, né? Para que a pessoa esticando, puxando essa corda, ela consiga movimentar esse equipamento aí, essa carga, virando essa carga para os lados que precisa ser virado ali para auxiliar nesse içamento, tá? Outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte: quando se trata de içar um equipamento, o posicionamento do equipamento é fundamental. Veja aqui, presta atenção nesse momento aqui, ó. Vou parar aqui para você ver. Observa que ali o caminhão, olha aqui, o caminhão aqui, ó, o guindaste, ele vai ficar no mesmo alinhamento que a reta escavadeira. Observa onde ele está posicionado, as sapatas dele tá ali, ó, de um lado do outro, tá aqui, ó, tá vendo? Ele está posicionado para a direção dele todinha, está em direção ao buraco, que é onde a máquina deve ser deixada ali. Ela tem que descer ali embaixo.
Só que presta atenção nisso aqui. Quando eu faço isso, eu já estou trabalhando como? Contra a lei da física. Porque veja bem, todo o caminhão em si, tanto o guindaste como o caminhão, a plataforma dele, tudinho, quando ele está perpendicular ao local onde vai ser deixado aquele material, eu estou trabalhando como tem todo ele se torna um contrapeso, certo? E aí os estabilizadores, que são as sapatas, eles vão segurar aquela estabilização, o nome já fala de estabilizadores, né? Para que o contrapeso não deite, não dobre, certo? Da forma que ele foi colocado aí, o que acontece? Somente a parte da frente, lá da gabine do motorista, que está servindo como, até tocar o vídeo aqui, que está servindo como contrapeso. A parte do guindaste em si, a lança e tudo, ele está servindo como peso junto com a reta escavadeira. E aí é óbvio que vai acontecer. Vai somar o peso da reta escavadeira, o peso do guindaste, o peso da alça, tudo. Vai fazer o quê? Quando você vai descendo ali a máquina, ele vai forçando, ele vai aumentando o peso. Então ele vai aumentar o peso e vai fazer com que o guindaste tome. E aí, mais um acidente com o içamento por questão de imperícia. O que é uma imperícia, Júnior? Imperícia é quando você tem conhecimento, né? E mesmo assim você comete uma falha. Isso é uma imperícia. Você tem domínio, conhecimento sobre aquilo, e aí você comete a falha que aí aconteceu. E mais um guindaste foi pro Beleléu. Espero aí que o operador esteja bem ali dentro, ali, né? Não vamos nem seguir o vídeo, mas tá aí. É isso aí. Mais um operador cometeu uma falha aí incrível no momento da sua operação. E detalhe, nesse momento é muito provável que tenha-se ali, se eu não me engano, eu vi um camaradinho de capacete branco ali do outro lado. Normalmente capacete branco numa obra é um engenheiro, né? Se for um engenheiro aí de içamento, engenheiro de carga e reboque, complicado, hein? Ele não calculou direitinho nem a posição do equipamento e muito menos os pesos e a somatória do peso que dá quando se faz aquele tipo de operação ali. Então, galera, isso é para você entender aí como que funciona aí essa parte aí também. Então, para resumir, 1, 2, 3. Terceiro aí foi o ponto aí, chave de finalização aí dessa parte de acidentes, né? Eu quero que você aproveite bastante mesmo essas aulas nossas. Quero que você assista, reassista quantas vezes for necessário durante a semana as suas aulas, para que você possa absorver o conteúdo, tá? Tem avaliação sim, tem muita coisa para me passar para vocês. Vai ser uma longa jornada nossa ainda, mas uma jornada de aprendizado, uma jornada de conhecimento, uma jornada para você chegar ao seu objetivo de forma clara, de forma segura, de forma consciente, para quando você estiver lá trabalhando, você vai mandar mensagem para mim, vai mandar vídeo para mim, vai falar, Júnior, eu fiz o curso, deu certo, estou aqui trabalhando, graças a Deus, e é isso aí. Então, parabéns para você pela iniciativa de estar aqui com a gente. Parabéns mais uma vez por você ter chegado até o final dessa aula de hoje. E aí, bora para a próxima aula, né? Bora para a próxima aula e vamos continuar o nosso curso aí, certo? É isso aí. Não esqueça, hein? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal daqui do YouTube. Se você ainda não deixou seu joinha, deixa o seu joinha. E eu vou pedir uma coisa aqui. Comenta aqui embaixo, aqui, ó. Nos comentários mesmo. Vai nos comentários aí e fala para mim qual é o nome da sua cidade. É isso mesmo. Todos os meses nós vamos começar a abrir polos fixos agora nas cidades. E aí eu quero que as pessoas, ao momento que você ver essa aula, eu quero que você comente qual cidade que você mora, para a gente poder ir sempre identificando, vendo aí de onde é que as pessoas estão falando e de onde é que elas estão assistindo e participando do nosso treinamento também, tá bom? É isso aí. Fica com Deus. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez e até a próxima aula. Fui!